Já vai começar aquela maluquice. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor a coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O Sonic Cast! O Sonic Cast! O podcast Redondinho Cremoso! Motherfucker! Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando, meus amigos, para o episódio de número 60! Porra, filha da puta! 60 episódios, caralho! 60 episódios de Sonic Cast dentro do teu Spotify. Que maravilha, meus amigos! Quem diria que este produtinho aqui, feito com um microfone de ambiente e com um celular, chegaria a 60 episódios do seu programa, do Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Que delícia, meus amigos, coisa maravilhosa. Bom, antes de começar o programa, eu gostaria de... Olha, tipo, gostaria de vir aqui te parabenizar por esses 60 episódios do Sonic Cast, até porque faz tempo que eu não apareço aqui pra... qual é que é, o velho? Com nunca mais te chamei, tu só sabe errar. Aliás, tu sabe errar não, isso é quase que uma redundância, tu só erra, tu não acerta uma e vem aqui querer me parabenizar no Sonic Cast, não tem vergonha nessa tua cara? Olha, tia, na verdade, sabes que é sempre uma previsão do tempo e nunca uma precisão do tempo. Então, não me cobre dessa forma e me trate bem, porque eu tenho idade pra ser o seu pai. Não, mas tu não é o meu pai, então, por favor, me respeite, te agradeço aí pelo parabéns, mas, por favor, se despeça aí do pessoal e, por favor, saia do podcast que eu preciso apresentar o episódio 60 do Sonic Cast. Olha, tia, gostaria de agradecer aos ouvintes do Sonic Cast por ter aqui me recepcionado e terem pedido a minha volta. Na verdade, não tivemos nenhum ouvinte pedindo a minha volta, mas eu resolvi aparecer com a previsão do tempo, seu Kun. Tá bom, muito obrigado, seu Kun. Aliás, falando em precisão do tempo ou previsão do tempo, deixa eu contar um negócio que aconteceu hoje comigo. Saí pra fazer minha atividade física de manhã, como bom Sonic que sou, né? Saí para correr. E aí, depois de terminar o meu alongamento, o meu aquecimento, começou pequenas gotículas assim no meu braço, uma na minha perna. Pensei, pá, vai chover. Só que assim, eu para fazer meu aquecimento eu tenho que descer uma lomba ou uma ladeira, né? Independente de onde você esteja me ouvindo aí no Brasil, tenho que descer a minha lomba, depois caminhar mais um pedaço até chegar na rua em que eu faço a minha ida e minha volta, assim, o circuito que eu faço, que dá em torno de 20, 30 minutos. E eu pensei, cara, eu já estava a 5 minutos de distância da minha casa a pé. E eu pensei, cara, vou encarar esses pingos aí, não vai acontecer nada. Cara, assim, ó, passei a primeira esquina e caiu, assim, ó, começou a chover e não parou mais, assim, eu voltei na volta do meu circuito, assim, completamente ensopado, parecia um pinto no lixo, assim, totalmente ensopado, molhado para um carvalho. E aí tive que, inclusive, tirar a camiseta pra voltar, porque a camiseta molhou completamente, estava pesando no meu corpo. E eu pensei, cara, nunca saio pra correr na chuva, nunca saio. Se estivesse chovendo na hora que eu saí de casa pra correr, eu não teria ido correr, obviamente, mas como eu estava no meio do caminho, eu pensei, cara, vou encarar e dane-se, mas não deu certo. Então, lembrança aí de seu Kun, né, que não acerta uma da previsão do tempo, eu hoje fui sair pra correr na força da vontade do ódio e acabei voltando completamente molhado para casa. Pensei, será que vai me dar uma dor de garganta? Vai me fechar a garganta? Eu quero gravar hoje o Sonic Cast, episódio 60, mas não estou aqui muito bem. Cheguei, tomei um banho quentinho, me sequei e está tudo certo. Ai,
Ai, por falar em água e me molhar, eu vou adiantar um negócio. Vou tomar um golinho d'água clássico do Sonic Cast já aqui na abertura do podcast, com meu copinho Stanley maravilhoso, personalizado e presenteado pelo casal apoiador do podcast, Dudu Sartori e Lali Coimbra Z. Então, neste momento, convido você, ouvinte do Sonic Cast, para este golinho d'água clássico do Sonic NM, aqui no episódio 60 do Sonic Cast. Por favor, pegue, pode ser o seu copo Stanley se você tiver, ou pode ser uma garrafa d'água, ou um copo com água, não sei, qualquer coisa. Se tu não for muito d'água, pode ser um café, um suco, chimarrão, até uma cervejinha ou caipirinha, tá valendo, até porque estamos no verão e está muito calor. Então vai ser no 3. Atenção. É 1, é 2, é 3, gole d'água do Sonic. Ah, que coisa bem boa. Agora sim, vamos começar Sonic Cast, episódio 60. Bom, caso tu não saiba ou não me conheça, ou chegou aqui pela primeira vez nesse podcast, eu tenho que me apresentar de novo, mas vou me apresentar de uma forma diferente, dizendo como tu me encontra nas redes sociais. Eu sou o @Sonic_NM em qualquer rede social que eu tenha conta ativa atualmente, que são elas Twitter, Instagram, TikTok e canal de YouTube. Nessas 4, tu vai me encontrar por @Sonic_NM. Tenho também lá no Instagram uma página especial somente para divulgar as maquetes dos estádios de futebol que eu faço. Lá tu vai procurar e vai me encontrar em @SonicMaquetes. Bom, se tem esse ouvinte que chegou aqui do nada pela primeira vez, mesmo se tu for aquele ouvinte que tá há 60 episódios comigo e ainda não fez isso, tenho que te pedir, por favor, deixe 5 estrelinhas para o Sonic Cast, para ele ser bem avaliado, para ele ganhar aquela relevância na podosfera. Fez isso? Clica no sininho do Spotify para tu receber notificações sempre que nós tivermos um novo episódio do Sonic Cast no ar. Bom, este programa só chega para você nos seus ouvidos porque ele tem um patrocínio que bancou este microfone maravilhoso, como eu comentei ali antes, um microfone de ambiente, esse condensadorzinho aqui, em que eu faço tudo com ele no Sonic Cast. Eu falo de quem? Falo da maravilhosa Draft Personal Soccer, que é a sua academia de futebol. Se tu é aqui de Porto Alegre ou da região metropolitana, tu pode marcar o teu treinamento de futebol pessoal com eles. Se tu for de um outro lugar, de uma outra cidade, de um outro estado, tu pode, por favor, seguir eles nas redes sociais. A @ deles é o seguinte: tanto no TikTok quanto no Instagram, vocês procuram por @Draft Personal Soccer. E caso tu queira conhecer mais da história da Draft, o Dudu Sartori, que é o professor de educação física, que é quem vai te dar as aulas, já participou aqui do Sonic Cast, sim, no episódio número 30, episódio especial ali de Copa do Mundo, de futebol, de várias coisas, e o Dudu participou comigo do Sonic Cast no bloco do bate-papo, e também contou um pouco, óbvio, da fundação e da criação da Draft Personal Soccer. Então, se tu quiser conhecer mais, vai lá no episódio 30 do Sonic Cast. Bom, esse podcast, nós também somos apoiadores. Temos aqui mais um amiguinho com a gente, que é aquele projeto social que nós somos parceiros apoiadores. O projeto se chama Projeto Reciclave, criado por meu maninho, professor Pedro Henrique Sina, que também já participou aqui do Sonic Cast, participou dos episódios 31, do 38, e se tudo der certo vai logo participar de mais um. Para tu conhecer o projeto dele, ver tudo que faz, tudo que contempla, ver vídeos, fotos, daqui a pouco fazer a tua doação, comprar o livro que ele tem lançado, enfim, qualquer coisa a ver com a Reciclave é tudo concentrado no site da Reciclave. O site é o seguinte, é reciclave.com.br. Repita! De novo, reciclave.com.br. Sempre lembrando, é Reciclave. E recicla de reciclar e clave de sol. Só que é uma palavrinha só, tudo junto. Que nem Sonic Cast, que se escreve tudo junto. Tu vai escrever tudo junto, Reciclave. Agora sim, todos os recados dados, patrocinadores, inclusive a minha história aí de corrida matinal tomando chuva. Vamos para o primeiro quadro desse programa, obviamente do nosso programa número 60. Como é que é 60 em ordinais? É 60º, seria isso?
Espero que seja. Se eu estiver errando, foda-se também. Bom, enfim. Nosso primeiro quadro, o nosso momento redondinho e raivoso. Pra isso, vocês sabem que eu tenho que convocar aqui o nosso personagem mais calmo e tranquilo de todos pra contrapor com a raiva desse quadro. Então, vou chamar aqui o querido Mário Juan, para que ele faça a vinheta. Chega aí! Fala, galera ligada no Sonic Cast. Eu sou o Mário Juan. E esse é o momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso. Uarauel. Muito obrigado, meu querido Mário Juan. Bom, o áudio que vamos rodar hoje, você sabe, né? Eu sempre tento rodar áudios da nossa audiência, né? Que nos manda aqui, dando os seus... O que lhe dá raiva, o que te deixa irritado, o que te tira do sério. O áudio de hoje vai ser do meu querido amigo Lucas Farias. Ele que é um baterista, um grande baterista, por sinal, de duas bandas atualmente, da Supertrack e da banda Lamarx. Bom, vamos então com o áudio do querido Lucas. Fala, Sonic, beleza? Aqui Lucas Farias, batera da Supertrack da Lamarx, aqui de Porto Alegre. Então, o que me deixa raivoso é quando o contratante diz que vai ter bateria no local, né? E baterista sofre, porque daí a gente chega lá achando que vai ter uma bateria, quando na verdade tem alguns pedaços de madeira com pele, fita isolante, todo amarrado, tudo enjambrado. E isso que me dá raiva! Por isso que eu sempre levo minha bateria hoje em dia, para não ter mais esse tipo de problema. E esse foi mais um momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso. Uarauel. Muito obrigado, meu querido Mário Juan. E sim, para comentar aqui, né? Pois é, esse amigo baterista aí que sofre por essas baterias feitas de qualquer forma. Né, tivemos aqui recentemente o seu Rafa Celaro da Saudades Robson dizendo que baterista não é músico. Pois é, os caras realmente pensam isso na grande maioria, porque se deixa o baterista se ferrar com as coisas pela metade, ali tudo colado com fita, tudo de qualquer jeito, realmente pra dizer que não é músico, é só o que faltava, né? Mas sim, baterista é músico, vamos defender a classe artística aqui no Sonic Cast. Bom, e se você quiser fazer assim como meu amigo Lucas Farias e ter o seu áudio rodado aqui dentro do Sonic Cast no momento redondinho e raivoso, muito simples. Basta você me mandar um áudio no meu WhatsApp de até 1 minuto, 1 minuto e meio. Pode fazer como o Lucas fez ali, se apresenta ali no início, diz quem tu é, de onde é que tu veio, pra onde é que tu vai. E manda braba, fala tudo que te dê raiva, tudo que te dá ódio, manda braba. Pra isso, tu manda no meu WhatsApp, que é o número seguinte, é o 51, que é o DDD aqui de Porto Alegre, 996542553. Repite! De novo, 51996542553. Ai. Bom, o que nós temos aqui agora? Estou dando uma olhada para a minha pauta. Bom, temos ela, aquele quadro mais charmoso, mais tradicional, aqui dentro do episódio 60 do Sonic Cast, no 60º episódio deste podcast. Temos ela, óbvio, que para isso, para anunciar este quadro, temos ele, o louco locutor, que vai fazer a vinheta mais clássica deste programa. Chega aí, seu louco locutor, faça a sua vinheta. Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast, especial no episódio 60. Muito obrigado, meu querido louco locutor. Bom, a dica cultural de hoje, eu tinha até separado aqui no meu celuloso, aqui no meu celular, um textinho, porque é de uma menina que eu conheci o trabalho dela recentemente, um trabalho muito legal. É a Liege. Ela está nas redes sociais como @iriarte_sama. Ela é ilustradora, designer e streamer. Então, vou dar uma lidinha no que ela mandou pra mim. Ela botou assim: oi, obrigada pela divulgação. Não precisa agradecer, querida, tamo junto. Ela botou assim: eu faço ilustrações com foco em redes sociais, como por exemplo, imagens para perfis e emotes para streaming. Ela botou que ela tem dificuldade em não resumir as coisas. Eu também não sou assim, por isso eu gravo um podcast, porque eu gosto de falar para um carvalho.
Então, se quiserem enfeitar a minha resposta, eu deixo por tua conta, e mandou umas risadinhas aqui. Mas eu faço basicamente tudo que é processo gráfico, tipo identidade visual, criação de posts também, coisas do gênero. Bom, se você quiser ver o trabalho dela, porque é muito melhor do que eu ficar tentando explicar aqui, é você ver o trabalho da Liege. Você vai no Instagram, que é @iriarte_sama. Repite! É @iriarte, iriarts, no caso, com temudo, _sama, e lá você vai ver os desenhos que ela faz, ver as criações que ela faz, as animações, e pensar, se você quiser ter você entra em contato com ela. Não pegou a arroba dela aqui, mesmo repetindo 2 vezes, não tem problema. Vai estar marcado nas postagens do SonicCast, vai estar na descrição deste episódio ali no Spotify, a arrobinha dela também, como dica cultural do episódio 60. Chega aí, ô louco locutor, e encerre, por favor. Essa foi a dica cultural do SonicCast, especial do episódio 60. Muito obrigado, meu querido louco locutor. Bom, falando aqui em design, desenhos e pessoas que fazem coisas virtuais, artistas virtuais, estava aqui me lembrando de um amigo meu que eu conheci de uma forma bem inusitada. Foi durante a pandemia, quando estava todo mundo trancado em casa, todo mundo fazendo podcast, criando coisas, e aí eu comecei a ouvir um podcast chamado Universos Independentes, que já esteve por aqui, o seu criador, que é o Gusta Lins, né, participou aqui do SonicCast já dos episódios 24 e também do episódio número 53, só que quando ele começou o podcast, ali uns 30, 40 episódios, ele fazia uma parceria, era em duplo podcast, junto com este meu amigo, que estou aqui citando, que é Denis Vasquez, né? Ele que atualmente é arquiteto, ele trabalha com modelagem 3D, faz várias coisas, e eu pensei, cara, já tive no SonicCast o Gusta Lins por 2 vezes, tá na hora de chamar o Denis Vasquez para a nossa podosfera, para este multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM, para ele contar suas historinhas por aqui também. Por isso, eu vou convocar os 2 locutores, o louco locutor e o locutor da voz do mal, porque eles vão anunciar a próxima parte do programa. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e Denis Vasquez. No SonicCast, episódio número 60. SonicCast, o podcast redondinho e cremoso. Eu vou começar. Bom, estou aqui com um cara que ele se descreve sendo arquiteto e urbanista, modelagem 3D e render. Ele vai me explicar, porque pra mim ele é apenas o cara do underground. Eu falo com Denis Vasquez. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na Crazy Arts, no estúdio da Crazy Arts. Tu está nos estúdios Crazy Arts Sonic NM Entertainment Motherfucker 2000. Muito boa. Tu quer começar pela modelagem 3D ou pelo render? Eu ia começar por outra coisa, mas... Bom, já que temos uma descrição, me conta o que seria a modelagem 3D e o render nessa ordem. Então, assim, eu sou arquiteto urbanista, me formei no ano passado. Nossa, que chiqueza essa pessoa no meu podcast, a gente mete. E, assim, no ramo da arquitetura, tem vários ramos que tu pode fazer várias coisas, né? A maioria escolhe construção civil, reformas, essas coisas assim. Uhum. Tu pode fazer cenários, pode fazer coisa pra show, assim, tem 1 milhão de coisas de ramos que tu pode fazer, né? Uhum. Eu sempre gostei muito de coisas, assim, digitais no sentido de, por exemplo, videogame, né? Tu vê aquele gráfico bonito, não sei o que, aquelas coisas 3D. E aí eu sempre gostei disso, isso me chamou muita atenção, assim. E no final da faculdade, eu tava meio que, o que eu vou fazer ali? Tava meio ainda perdido, e aí eu descobri, assim, de certa forma, um programa que era mais fácil de mexer pra fazer o chamado render. O render, explicando rapidinho, é uma imagem 3D. Tá. Assim, é um resumo bem básico, né? Uma imagem 3D, porque o render vem do inglês, né? Renderer, né? Renderer. Repite, como é que é? Renderer, né? Que seria um renderer. Tá. Que é, assim, renderizar alguma coisa, né? Renderizar um vídeo ou, no caso, aqui eu faço imagens. Faço vídeo também, mas, assim, a maioria é imagem, né? O renderizar uma imagem também entra já no campo da modelagem 3D. A modelagem 3D é a base
do que seria o produto final, que é esse chamado render. Uhum. A modelagem 3D é como tu mesmo, tu faz as maquetes. Eu poderia fazer uma maquete virtual, por exemplo. Sim. Uma maquete, modelar ela 3D num programa que é propriamente para isso, né? Um programa de modelagem 3D. Faço um cubo, puxo ele, corto as arestas, não sei o que, vou modelando como se eu pegasse uma massinha e fosse modelando para virar alguma coisa. Uhum. E aí eu faço o estádio, então depois eu coloco blocos de vegetação, boto iluminação, que é assim, uma iluminação mais realista já, ela já é fidedigna, sabe? Então eu faço todos esses ajustes de iluminação, de textura, tipo, aqui vai ter um cimento, aqui vai ter uma madeira, não sei o quê. Não no caso do estádio, né? Mas assim, numa imagem, aqui eu vou botar a textura tal, porque faço pro meu ramo de arquitetura, mas esse ramo... Pode aplicar em qualquer coisa. De modelagem 3D, tem gente que faz animação. As animações da Pixar, por exemplo, legal. Alguém modelou aquele personagem 3D, animou ele, fez ele com movimentos, e depois tu insere ele num programa, tipo, tu pega, modela o personagem, bota ele num outro programa, que ele vai calcular toda a iluminação, rebatimentos de luz, por exemplo, sabe? Coisas assim que vai deixar aquilo real. Entendi. Sabe? Então, no meu caso, por exemplo, eu pego uma planta de apartamento, faço as paredes, aplico as texturas, aqui vai ser uma parede toda branca, aqui vai ter madeira, aqui vai ter cimento, boto os bloquinhos de sofá, de planta, não sei o que, boto um sol ali, e aí o programa já calcula isso meio que automaticamente, entre aspas, né? Entendi. Tem que ajustar, mas assim... Bota um sol, bota as texturas, e aí aquilo vai ser gerado de uma forma realista, uma imagem realista, né? Que pode ser para fins de mostrar para um cliente, por exemplo, os meus clientes, né, arquitetos, por exemplo, eles querem mostrar a sala para a pessoa que vai fazer a reforma, porque que eles estão pegando esse serviço, né? Então, tipo, eu meio que sou uma parte dessa tem um meio campo, né? Ali e tal. Tipo, a pessoa, o arquiteto fez a planta, pensou na planta, e aí passou pra mim que sou entre aspas, não sou especialista, né? Eu sou um especialista em pegar aquilo que ele fez e fazer uma imagem bonita pro cliente ver. Ou as construtoras, assim, quem tá ouvindo aí vai conseguir entender um pouco melhor agora, que é quando tu tá, por exemplo, no semáforo, em algum lugar, alguém te dá aqueles panfletos de apartamento. Sim. Aquelas fotos, né, foto super bonita do apartamento, do lado de fora do prédio, tu vê o prédiozão bonito, vê aquela planta baixa, né, toda com as texturas do piso, onde vai ter sofá, onde vai ter a mesa e tudo mais. Aquilo não existe, né? Porque na maioria das vezes os empreendimentos, eles fazem as imagens antes de... Claro, antes de construir, tem que vender antes. Tem que vender antes, então assim, eles contratam artistas 3D, eu também me Denomina? Denomino, parece que tá errado. Autodenomino artista 3D, porque eu faço, no caso, modelagem 3D e faço essa questão também de ajustar a imagem, de iluminação e tudo mais. Então, assim, é um trabalho artístico, de certa forma. Não, com certeza com certeza é. Porque, assim, né, se a gente for para pensar em arte, o que é arte, né? Qualquer coisa que tu possa, que tu mesmo faça, seja, no teu caso, manual, né? No meu caso é no computador, sabe? Mas... assim, eu poderia fazer uma imagem super bonita. Nossa, essa imagem é tão bonita que eu vou botar numa galeria de arte. Sim, sabe? de tão bonita. Eu vou bonito olhar assim, nossa, parece uma fotografia. Não, é uma imagem 3D é tão real que parece uma fotografia. E aí, então, assim, quando tu tá nessa... vendo alguma coisa de prédio, alguma coisa assim, de vendas, aquilo tudo é 3D, sabe? Sim. Aquilo tudo é alguém que fez aquela imagem bonita pra vender, sabe? Tipo... às vezes nem é o mais realista possível, porque a iluminação não vai ser daquele jeito, não sei o que, a madeira, o tom não vai estar do tom certo, mas é para um objetivo de venda, então é para ser bonito num nível que às vezes não existe, sabe? Entendi. Mas assim, é meio louco, assim, a gente tem que, dependendo pro cliente que tu for fazer a imagem, tu tem que ir regulando algumas coisas, sabe? Assim, não precisa ser tão realista, mas dá para ser um pouco mais... tem alguns toques finos em algum cantinho, alguma iluminação que vai bater, a sombra de árvore que vai estar entrando dentro da sala, sabe? Alguma coisa assim que tu vai sentindo isso, né? Tu claro. tem
tem que ter esse toque artístico, sabe? Assim, pra ter esse feeling depois. Isso aí com repertório e tudo mais, tu vai aprendendo, né? Só pra te perguntar, tu falou que quando tu tava na faculdade, tu ainda não sabia exatamente o ramo que tu ia escolher. Mas como é que tu foi parar na arquitetura em si? Na arquitetura, cara, foi também curioso. Eu tava no ensino médio, no final do ensino médio, não sabia ainda muito bem o que eu queria fazer, tinha algumas opções e tal. Mas aí um dia eu fui na casa de um amigo meu, o Volney. Ele era meu professor de bateria, quando eu tocava bateria, né? E aí ele fazia arquitetura na Uniriter. E aí eu vi lá, fui um dia fazer aula na casa dele, e aí vi que tinha no canto uma planta enrolada, assim, uma planta bem grande, acho que era uma folha A2, talvez, bem grandona. Daí eu olhei, o que é isso aqui no canto? Aí eu abri e eu olhei, assim, era uma planta de algum projeto que ele tava fazendo na faculdade, e eu não sei porquê. Tô achando do caralho, assim. Estalo, sabe? Eu olhei, caralho, que foda isso, que é isso, sabe? Perguntei pra ele, que é isso aqui, como é que... Que ideia tu tinha? De onde veio, pra onde vem? Eu acho que eu tinha... Assim, eu não fui um aluno muito aplicado, então no final do ensino médio, eu acho que eu tinha uns 17 pra 18, talvez, por aí. Mas tá na idade que teoricamente o cara vai fazer o vestibular ali e tal. Eu exatamente não lembro a idade, mas eu acho que era tipo entre 18 e 20, talvez, 18, 19, por aí. Tá. E aí... E daí eu vi ali e aí me deu esse estalo, nossa... Posso tentar arquitetura, vai que né, vou tentar arquitetura. Aí, né, como eu não era um aluno muito bem aplicado, como eu já disse, eu tentei a URGS, tentei e tal, mas obviamente não passei, né, porque eu era um aluno muito aplicado. Estudem, hein, pessoas, por favor. Fica a dica. Fica a dica aí. Estudem, tentem a faculdade pública, que é um ensino muito melhor. E aí eu passei na Uniriter, porque como a gente tava falando em off aqui, né? Eu ia falar como a gente disse, mas não estava sendo gravado ainda. Mas como a gente disse em off, eu cresci em Alvorada. E... Pode continuar a partir daí, se tu quiser. Eu tive sorte de... No mesmo ano que eu me formei, abriu um campus da Uniriter ali na Manuel Elias, que é onde era a FAPA, a antiga FAPA. Tá. Abriu ali um campus da Uniriter, e era muito perto pra eu ir daí. Eu pegava um ônibus só de distância. Então, assim, deu sorte de abrir ali, porque senão eu ia ter que ir até o orfanotrófilo, lá na Zona Sul, né? Então, tipo, eu ia ter que pegar 2 ônibus e ia ser muito mais difícil. Sim. Então, como abriu ali perto, a Uniriter, fechou toda, sabe? E aí eu comecei ali a fazer arquitetura. E aí foi passando o tempo e tal, fui tentando... O que será que eu quero fazer? Não sei o que lá. Aí chegou no fim da faculdade ali, eu comecei na verdade, eu comecei a fazer uns serviços de 3D, de render, de imagens, por uma arquiteta que eu tava estagiando. Tá. E aí eu tava usando um programa que era mais simples, assim, era mais rápido de fazer as imagens e conseguia ter um resultado bom, rápido, assim, não precisava ter tanto conhecimento nesse programa, né? E aí eu vi ali que eu achava legal isso, eu gostava de fazer essas imagens, muito mais do que, por exemplo, quando eu tava estagiando com ela, muito mais do que fazer a planta, desenhar a planta, fazer o 3D do apartamento ou alguma coisa assim, sabe? Eu gostava mais de fazer aquela imagem bonita, sabe? Nossa, eu vou posicionar a câmera aqui e tal, vou botar o sol entrando por ali, vai batendo... Era a pegada da arte, né? Tipo, alguma coisa mais artística, sabe? Que tinha ali em mim. Aí eu vi ali, olha, é uma oportunidade, sabe? Daí eu fui entrando mais, fui conhecendo outros programas mais complexos, assim, né, que tem um resultado mais realista, que são os que eu mexo hoje em dia. Então, assim, e aí foi entrando junto, comprar alguns cursos, estudar, sabe, e aprimorando essa questão, assim, e até um olhar artístico de procurar ver fotografias, outros renders mesmo, sabe, então, assim, todo tem uma coisa por trás. Tu vai te municiando de coisas que te inspirem, talvez. Exatamente. Assim. Tipo, eu sempre gostei muito de filmes também. Eu sou muito cinéfilo, assim, de filmes desde sempre. Então eu acho que isso também... Tu presta atenção no cenário, toda aquela parte assim. Também ajuda, sabe? Tipo, tu olha como tá a câmera posicionada e tudo mais. Tu olha como... O que o diretor quer passar, né? Tudo também entra nessa questão aí dos renders. Assim, a gente passar um sentimento, sabe? Não é só... uma imagem bonita por ser bonita. Pra ficar assim. Fria, digamos. Tipo, tu tem que botar um sentimento, um feeling, sabe? Se eu vou fazer... Eu tava vendo hoje, fazer uma imagem de uma área externa que tem uma piscina, assim. Eu vou botar o sol bem... No caso que eu tava fazendo, eu botei o sol bem a pino pra bater na água da piscina, dar aquelas cáusticas, né? Que é aquela... Sim, aquele desenho da água, assim. Que fica e tal, da refração da água, né? Com a luz do sol. Então...
fazer aquilo ali, aí bota um filtro um pouquinho mais quente, assim, pra dar um ar mais de verão e tal. Então, tipo, são essas coisinhas pequenas, assim, né, que fazem a diferença depois no resultado final, né? Pra tu passar essa sensação, esse feeling de alguma coisa, né, que seja a imagem que tu quer passar. Nesse caso, que é uma área externa, né, uma coisa mais de verão, assim, uma coisa mais, assim, passar o sentimento de que eu gostaria de estar ali, sabe? Entendi. Eu olhar assim, nossa, eu gostaria convidativo, de estar assim. Convidativo, exatamente, é por aí. Massa. Cara, a gente deu uma pequena, não subvertida nas ordens, porque assim... desculpa. Não, mas eu gosto quando é orgânico, assim, também, que aí o troço vai e a gente engata a quinta marcha e só vai atrás, mas eu queria voltar um pouquinho. Vai. Eu sempre pergunto no Sonic Cast, pra quem estiver ouvindo a nossa conversa, saber como é que aqueles dois seres humanos chegaram até ali, que é sempre como é que foi que a gente se conheceu. Boa. E a gente se conheceu graças a uma outra coisa igual essa, graças a um podcast que tu participava, chamado Universos Independentes, que o Gusta Lins, né, que atualmente segue até hoje lá no podcast, já participou aqui 2 vezes. Cara, me conta um pouquinho a tua versão de como é que foi do nada ali na pandemia, pensar, vamos montar um podcast e tu ser o cara que, como eu dizia, o cara do underground. Cara, foi uma ideia do Gustavo inicialmente, ele tinha esse projeto, tinha essa ideia de fazer, porque assim, a gente já tinha, eu acho que ele já veio aqui, eu não sei se ele contou isso, não lembro agora. Não, pode contar. Mas a gente tinha um programa de rádio. Ah, sim, com outro amigo nosso. 5%, acho que era. 5%, exatamente. Boa memória. Cara, eu ouço meu podcast, né, cara? Então, se vocês estiverem sabendo, o Gustavo já participou do podcast também, então ouça os podcasts que ele já participou. E aí era o 5%. Era uma rádio comunitária em Alvorada, a primeira rádio comunitária de Alvorada, assim, homologada, né? Sim, sim. Na 87.9, acho que hoje em dia ainda tem, assim, mas não... Eu acho que a programação, logo depois que a gente saiu, teve umas reformulações, a programação ficou mais automática, assim, não tinha tipo, tudo meio online, assim. Virou online, a gente entrou nessa transição de... Porque eles só tinham rádio mesmo, né, que sintonizava, não tinha na internet pra ouvir. Aí depois, quando a gente entrou, no meio do caminho, implementaram isso. Entendi. Mas daí, enfim... Aí a gente tinha essa coisa assim já da comunicação, de certa forma, né? Porque o podcast é um rádio, só que... É o rádio moderno, né, cara? É um rádio que on demand, né? Tu vai lá e ouve o quanto quiser, quando tu quiser. E a gente já tinha essa pegada do rádio, tá? Essa dinâmica e tudo mais. E aí ele deu essa ideia, né? Vamos fazer um podcast e tal, pandemia e tudo mais. Tava todo mundo fazendo podcast, né? Foi assim... eu ouço podcast há muitos anos já, né? Vários anos, assim. Então, assim, todo ano a galera dizia... Eu tava brincando, uma piada entre os podcasters que eu ouvia. Eles falavam assim, esse é o ano do podcast. Esse é o ano do podcast. Todo ano era o ano do podcast. O ano do podcast foi a pandemia, na verdade. Aí, em 2020, foi, assim, pra mim, né? Que eu não sou especialista em porra nenhuma, foi o não, mentira. Tu é modelagem 3D, render, não sei mais o quê. Arquiteto, tu é especialista em alguma coisa. Alguma coisa de especialista, peraí. Assim, foi o ano do podcast por causa da pandemia, sabe? Muita gente ficou em casa, muita gente queria não, assim, mas veio essa demanda natural pra consumir conteúdos. Bom, cara, isso aqui foi criado na pandemia porque eu comecei a ouvir podcast na pandemia. Sim. As pessoas falam, o Sonic do podcast. Não, o Sonic Podcast ele surgiu na pandemia porque eu não ouvia podcast, eu ouvia rádio. Rádio eu ouvia. Sim. E daí os podcasts, daí eu começava a ver alguns podcasts de pessoas que também eram do rádio, daí eu fui conhecendo um ou outro, daqui a pouco eu pensei, acho que dá pra fazer isso aqui, tá ligado? Acho que eu consigo fazer. E aí que eu fiz, entendeu? Mas bem isso, eu não... O consumo levou a fazer digamos assim, sabe? Total. E aí, então, foi isso, assim, ele deu a ideia da gente fazer um podcast, e aí vamos lá. Eu fico contigo e tal, eu ainda tava na faculdade, mas não tava no final, assim, tava meio que na reta final, faltava acho que 1 ano e pouco, por aí. Tá. Uns 2 anos no máximo. E aí... Daí a gente teve essa ideia e tal, ele já tinha uma ideia de logo, aquele logo das cores roxo e verde, Universo Independente. Com espaço assim e tal. Aí eu fui num programa lá e dei meio que uma afinada assim, né, botei uma fonte mais legalzinha e tal, botei outras coisas assim e tal, tipo, ajustei a ideia que ele já tinha, sabe? Entendi. Eu também eu tinha essa noção assim de estética, talvez. De estética, assim. de logos e tudo mais e tal, sabe? Então, tipo, o que é mais harmônico, enfim. Aí eu só ajustei a ideia que ele tinha e a gente, daí, vamos fazer sobre o quê? Vamos fazer sobre
temas, vou fazer entrevistas, o que a gente vai fazer, né? Aí a gente acabou optando por falar sobre assuntos meio que gerais, porque também se encaixava com o nome do podcast, né? Universos Independentes. São universos que são independentes um dos outros. Então a gente pode falar de música, de cinema, de série, enfim. E aí, como a gente sempre gostou de tudo filmes isso, e cultura bandas pop e tudo e tal. mais, então a gente é bastante nerd, assim, gostava de... Assim, hoje em dia não entendo, mas assim, na época a gente gostava muito dos filmes da Marvel, da Cara, DC. o primeiro episódio que eu ouvi de vocês, não sei se foi o primeiro, acho que foi um dos primeiros, foi um que vocês, em algum momento do podcast, vocês entraram em Harry Potter. E vocês ficaram em Harry Potter, só que assim, o Harry Potter não me pegou, porque já é de uma outra geração. Sim. Eu sou 10 anos mais velho que tu. Então, pra mim, o Harry Potter... 85. Eu sou de 85. Então, o Harry Potter, pra mim, é da geração da minha irmã e do meu irmão. Sim. Mas o jeito que vocês conversavam sobre Harry Potter era tão empolgante, tão legal de ouvir, que vocês me pegaram e disseram, cara, que massa esses guri aqui, vou começar a ouvir, porque eu lembro, olha que loucura, vocês fizeram uma parceria com a galera do Arquivo Punk Rock do Sul. Sim, E aí tinha aquelas histórias contadas que a Lecisa fazia sempre com alguém. Aí eu comecei a ouvir as histórias contadas, e eu vi que no meio tinha outros negócios ali, escrito Universo Independentes, episódio tal, parararara. Daí eu pensava assim, uma hora eu vou ouvir isso aqui. Ou seja, eu cheguei em vocês por causa de outra coisa. Sim. Quando o primeiro que eu vi de vocês foi esse, eu pensei assim, cara, que parceria massa esses dois caras. Eu acho que é um negócio legal de tu contar. Vocês são amigos de infância também, Sim, né, nós cara? somos amigos de infância desde sempre, assim. Porque a gente mora... Hoje em dia eu não moro mais lá em Alvorada, mas o Gustavo ainda mora. A gente morava de frente... Era, assim, só não era de frente, porque era uma casa do lado da que era na frente da minha ela casa. levemente não na era diagonal. literalmente na frente, mas era tipo na diagonal, assim. Sim. Do meu pátio eu vi o pátio dele, assim. Se quisesse, a gente conversava de uma casa pra outra. Então, assim, a gente cresceu ali juntos e tal, então a gente foi juntos, né, conforme a gente ia crescendo, juntando essas coisas, assim, e a gente sempre foi muito, muito parceiro, assim, de ir ver as mesmas coisas e tal, nos mesmos lugares, as mesmas amizades, então, tipo, a gente meio que foi construindo essa amizade, personalidades e não culminou, né? Mas assim, no podcast não, mas essa dinâmica. Aí vocês já eram dois adultos com toda a bagagem do que vocês já tinham vivido. Exatamente. Legal. E assim, no começo até a gente começou a gravar, como a gente tá gravando aqui, né? Que é um diferente pro outro, assim. Sim. Que aí tinha até essa dinâmica mais orgânica, assim, também, né? Tu pode... tá olhando no olho da pessoa, sabe quando falar. Alguma coisa e tudo mais. E aí depois a gente foi gravando, eu comprei meu microfone, então gravava em casa e ele gravava na casa dele. Entendi. Tá? Então a gente tinha essa... Ou seja, cada um num lado da rua. Cada um lado do notebook ali, da tela do computador, de certa forma. E aí a gente foi nessa dinâmica até o fim, até quando eu desliguei, né, do podcast por causa da faculdade. Vocês chegaram a gravar quando eram os dois ainda no Music Box ou não? Era no Music Box que a gente gravava. Era no Music Box. Hoje em dia a extinta sala Light, que era ali embaixo, a sala de baixo ali, né? Agora é o depósito das bandas ali? O depósito, como é que é o nome do quando a banda vai tocar? Tem um camarim. É o camarim. Mas eu vou dizer, o último Universo Independentes que eu participei, eu gravei nessa sala. Então é verdade. O Gustavo grava ali ainda. Ainda usa ali. Usa ali. É verdade, usa ali pra gravar. O teu pai, inclusive, botou umas luzinhas lá, fez todo um esquema, né? Ele botou no box onde tem shows, e aí lá dentro ele também botava uma fita de LED. Ele fez uns esquemas lá. Ficou legal ali. E aí, sim, a gente gravava ali. O Gustavo tinha um microfone, e aí a gente gravava os dois no mesmo microfone. Depois eu comprei o meu, a gente gravava cada um na sua casa. Era um condensadorzinho tipo esse meu, assim. Era tipo esse teu aí. É meio parecido. Sim. E aí a gente começou a gravar ali e tal. E aí depois desliguei por causa da faculdade. Né? Por causa do TCC, assim. Foi muito pesado, tinha tempo pra quase nada. Tu participou do quê? De uns 50 episódios, sei lá? Foi por aí. Eu acho que durou... Quando eu fiquei acho que 1 ano e pouco, talvez. Agora não lembro... Pior que eu não lembro, cara. Eu devia saber quantos episódios eu fiquei, mas eu acho que foi por aí, foi uns 50 e poucos, 50 e poucos. Não, porque eu lembro que assim, eu fui convidado pro Universo Dependentes a primeira vez quando o Sonic Cast tinha acabado a primeira temporada. E aí eu lembro que eu tava com um episódio na gaveta, que foi o primeiro, o 21, que eu gravei com a minha mãe. Sim. E eu não sabia mais nada que eu ia fazer no podcast. Eu não sabia quem que eu ia convidar, eu não tinha ideia de nada. Se eu tinha ideia, gostaria de chamar fulano, Beltrano, Ciclano, mas eu não sabia pra que caminho que eu ia. Ficava assim, vou ficar fazendo entrevista, vai ser um bate-papo, vou fazer... Vai ter a parte Sonic solo maior, menor, eu não sabia, de fato. Sim. E aí o Gustavo me convidou, e aí naquele episódio
tinha acabado de terminar o meu namoro. Eu tava, tipo assim, no dia seguinte já terminou. Eu lembro assim, eu não tava, tipo assim, legal. Mas eu sei que nós chegamos lá e começamos a conversar. E eu saí de lá, tipo, cara, que ia fuder, que ia fazer isso aqui. E eu falo pro Gustavo até hoje, ele que naquele episódio, eu acho que se não me engano foi o 48, se não me engano foi o 48 do Universo Independentes. Então acho que eu saí antes. Talvez seja um pouquinho antes, eu achei que eu tinha ficado eu acho que eu tô chutando que é o 48, não tenho certeza, eu acho que é o 48. Eu lembro que ali me deu motivação de pensar assim, cara, dá pra fazer esse formato olho no olho, assim, com pessoas, é muito legal, vou querer fazer. Só que eu tava triste no dia, eu saí de lá feliz, eu pensei, então o podcast me deixa feliz, sabe? Tipo, uma terapia. Tem uma terapia real, assim, sabe? Total. Totalmente. O que eu ia te falar aqui, eu tinha até deixado anotado. Underground persona, que é uma coisa que tu me falou uma vez, isso aí é muito interessante. Nem lembro o que... Não, mas eu vou contar a história, óbvio, aqui é pra contar a história, claro. Né, cara? Em algum momento do podcast, quando tu ainda fazia parte, e depois o Gustavo veio gravar aqui o Sonic Cast e ele já tinha saído, eu mexi com ele assim, durante a gravação, eu falei assim, não, eu aprendi a imitar o Denis. E aí eu falei assim, então venha como é que é, divulgue sua banda, material aqui no Music Box, não sei o que, porque estamos divulgando o Underground. E fiz um Underground meio puxando assim, e aí ele riu, porque ele lembrou, porque tu fazia esse Underground puxando, e eu pegava no teu pé. E aí um dia tu me falou, cara, que quando tu vai gravar um podcast, tu não é o Denis Vasquez, tu é o Denis Vasquez do Universo Independentes. Tu não é o Marcos Vinícius, tu é o Sonic NM do Sonic Cast. Tu cria uma persona e tu joga dentro daquele produto pra todo mundo que vai ouvir aquilo ali, tipo, lembrar, não, eu tô ouvindo isso aqui desse cara. Tô ouvindo isso aqui, é a característica daquela pessoa. Sim. Me conta um pouquinho dessa brincadeira do Underground, se tu lembra como é que começou isso aí, porque tem uma vinhetinha que vai rodar neste programa, inclusive, que tu mandou pra mim, inclusive. É verdade. Vai estrear nesse. Obrigado. Assim, cara, falando desse lance de onde veio o Underground, por exemplo, nessa questão da persona, assim, sei lá, cara, eu acho que a gente tava gravando e aí a gente tinha o textinho lá, né, que a gente falava todo o programa e tudo mais. Sim. E aí eu acho que eu fui dar uma ênfase, sabe, nesse underground. E aí, sei lá, eu... Puxou, eu assim... acho que foi muito... Foi um acaso, deve ter sido. Foi muito um acaso, assim, sabe, porque eu acho que era o fim da frase, se eu não me engano. E aí... Era o fim da frase, exatamente. E aí, como eu tava indo assim, e aí eu... no underground! Eu dei essa puxada, assim, e aí eu acho que depois eu nem notei, assim, sabe, que eu fiz isso. Mas seguiu fazendo. Segui fazendo, assim. Sim. E aí, quando tu me falou que eu me liguei, sabe, nossa, segue tanto... Não, e o mais engraçado, eu ficava ouvindo, e quando vi o textinho, eu ficava ali, ó, do lado esperando o underground. Cara, isso é muito a fuder, tá ligado? Um dia eu vou ter que falar pra esse cara aí, tanto que eu te falei, né? Pois quando a gente se encontrou, eu acho que depois... A gente já tinha se visto alguma vez, não antes, mas depois, quando se encontrou, tu falou, cara, o cara do underground. O cara do underground. E aí, sei lá, cara, foi bem orgânico, assim, sabe? Eu sempre gostei de inglês e tal, sempre fiz cursos e tal, então, assim, eu gostava de falar e tal, de algumas pronúncias e tudo mais. Sim. E aí, eu acho que nessa aí eu dei essa puxada do growl, sabe? Dar um gutural quase. E com o O-N ali do final, então, sim, dá um growl, sabe? Dá um... Esse sabe, essa crescida nessa parte. Então, sim. E aí eu acho que daí também faz parte dessa persona, né, do podcast. A gente tava conversando isso também em off, né, sobre essa... Mas eu acho que é legal falar disso. Claro. Quando tu tá gravando alguma coisa, seja áudio ou vídeo, assim, eu acho que o áudio tu tem que fazer mais... tu tem que dar se puxar mais, eu acho. Tu tem que dar uma... uma como é que é a palavra? talvez. Não, onomatopeia. Como é que é o nome da palavra? Putz, tem uma palavra que aparece quando tu faz uma coisa... pantomima. Pantomima. Tu faz uma pantomima. É uma figura assim, de linguagem muito bem utilizada nesse momento. Pois então, tipo, quando tu tá fazendo alguma coisa, por exemplo, teatro, né? A pessoa tá lá em cima do palco. Uhum. Como ela tem essa distância das pessoas... e do som, né, do visual mesmo, a pessoa tem que fazer uma coisa muito mais, no caso dessa palavra, né, mais teatral, claro, né, que se encaixa exatamente nisso, pra passar o que ela quer passar, né, o sentimento, a raiva ou a alegria. Então ela pula e grita e fala, não sei o que, estou muito feliz neste momento, e, sabe? É mais espalhafatoso, assim, muito né? mais espalhafatoso, porque ela tem que passar, transmitir essa emoção pra quem tá assistindo. Sim. No filme não é tanto porque tem uma câmera muito perto, então tu tem até uma
assim, tende a ser uma coisa mais contida e tudo mais, aí as emoções estão mais... Não, e às vezes no teatro, detalhes, e às vezes no teatro, tu pega um teatro mais amador, coisa assim, às vezes, geralmente as pessoas não estão microfonadas. Sim, então, também tu tem isso. Tu tem que gritar mesmo, assim, sabe? Também tem isso, assim, tu tem que passar, e justamente, o som tem que chegar, o visual tem que chegar na pessoa, né, a mensagem. Então, quando tu vai gravar alguma coisa, que nem eu comentei, né, que a gente tinha um programa no rádio, Sim. Foi o primeiro contato que eu tive disso. No rádio tu já falava underground ou não tinha? Não tinha underground, mas assim, eu já falava super agitado e tudo mais, não sei o quê, e a gente tá aqui, e como era eu, Gustavo e mais um amigo nosso, a gente já era amigos há muitos anos, Sim. E aí a gente já tinha essa dinâmica também de rebater um no outro, falar alguma coisa, não sei o que lá e tudo mais. Então, assim, meio que fui criando durante esse programa do rádio essa persona, assim, de mais agitada e tudo mais, e falar de algum jeito, tipo isso aí, fazer mais, sabe? Então, eu acho que esse... Que eu acho do caralho. Que esse jeito de falar pode ser encaixado porque eu falei underground, sabe? Sim. Tipo, estamos aqui, não sei o que lá, no underground, sabe? Eu acho que foi... Era isso esse mesmo. underground foi tipo, nessa onda. Eu era muito disso, fã sabe? desse momento, assim. Então, assim, tem essa persona. E realmente, o que a gente falou, assim, quando tu tá gravando, na minha visão, né, quando tu tem algum produto de alguma coisa disso, né, de áudio ou de vídeo, o que quer que seja, que é passar alguma coisa, alguma mensagem, tu tem que ter uma persona, assim, eu acho que, né, na minha visão, tem que ter isso pra ser interessante de alguma forma pras pessoas, né? Que nem tu deu o exemplo lá acho que foi no teu Instagram, né, tu gravando a abertura, né, do Sonic Cast numa voz de uma pessoa... sim, Sonic Cast, e aqui. Imagina se a gente estivesse conversando agora. Só baixo, tom, normal, né? assim, E aí, cara, não, então, eu fiz faculdade e depois fiz arquitetura e tudo mais. Todo retraído, não tem graça. Tipo, a pessoa vai encher o saco e vai... cara, mas eu vi isso, né? Porque não tem um andamento, sabe, assim, uma dinâmica, não tem um andamento mais rápido, mais interessante, assim, e tal, mais... agitado, que o podcast, nesse caso aqui, né, porque tem vários podcasts, são gravados cada um num canto e depois é tudo editado, né, tu corta os silêncios pra ficar mais dinâmico. Esse aqui, como é no nosso caso, né, olho no olho aqui, ao vivo, já dá tu já não tem essa barreira do tempo, tipo de delay, por exemplo, de eu falar alguma coisa, aí dá um tempo e depois tu pensa, entendeu? A gente já tá aqui, já e fala... tem outra, né, cara, conforme o cara vai fazendo, às vezes, tipo, tu tá falando de alguma coisa, tu terminou de falar o que tu queria, aí tu me olha, aí eu tô aqui na pauta, às vezes eu já tô pensando no que eu vou te perguntar, eu vou falar depois, então tu pega o sopro e vai, entendeu? Sim. Mas são coisas que tu só vai aprender fazendo mesmo, né? Sim, cara? exatamente, aí quando tu pega, né, assim... tu me chamou aqui pra gente gravar esse episódio, então, tipo, eu já tenho essa bagagem do rádio e de ter gravado podcast, mas alguém que tu vai chamar aqui que nunca fez nada disso, ou uma coisa assim, tu vai ter outra dinâmica, né? Então, não, outra. Esse aqui, olha que legal, é o episódio 60 do Sonic Cast. Olha aí, que marco, hein? Que marco. Eu comecei a chamar pessoas no 21. Então eu tenho do 21 até o 60 dá 40, 39, é isso? 39, sim. 39 episódios conversando com pessoas. Nem todo mundo já trabalhou em rádio ou fez podcast. Tem pessoas que vão vir conversar no Sonic Cast que vão estar mais envergonhadas, que vão estar mais nervosas, que vão ser mais retraídas. E eu tenho que, dentro dessa coisa da persona que tu assume, ver qual é que eu posso falar mais alto, assim, falando não sei o quê, e quando é que eu, tipo, me conta não sei o quê, sabe? Tipo, que eu vou do assunto também, ter a voz mais baixa, mais sabe? Delicado, tipo... sei lá, né? Tu fala, tu quer falar sobre isso mesmo? Vamos falar sobre isso! Não dá pra estar mega animado e a pessoa segura. Vamos falar sobre isso, que é crime, né? Não dá, tá ligado? Vamos falar sobre uma coisa mais séria e tudo mais, né? Sim, tem sim. isso, assim. Mas, assim, por aí, cara, essa lance da persona, tu tem que a pessoa que vai... Cada um vai ter a sua persona, por isso que também a palavra persona, né? Cada um tem o seu. Ela é individual, pessoal, ela é individual, né? Claro. Então, assim, cada um tem que ter o seu... Não é um personagem, né? É a persona, tem diferença disso, né? No teu podcast tem... Já tem os personagens, tem eu que sou um personagem, certo? Total, tem os personagens e tem a persona, Sonic NM, né? Sim. Que não é o Marcos Vinícius, né? Ainda bem que não, senão seria muito chato, ninguém queria ouvir, tá ligado? Exatamente, essa questão da persona é isso, tem que assumir um personagem, de certa forma, mas não um personagem, é uma versão tua
que... Não, ela é a minha versão mais animada, digamos assim. uma mais animada que a festa, digamos assim, sabe? Pois é, no caso aqui, né, que é um programa e tal, pode ser a pessoa pode ser um entrevistador, por exemplo, tem um programa de entrevistas. Então não vai ser tão animado no programa de entrevistas, vai ter uma outra cadência e tudo mais, um jornal. Por exemplo, né, jornal... William Bonner fazendo um podcast não seria o William do Jornal Nacional, sabe? Exatamente, ele não é assim em casa, boa noite, não sei, todo cadenciado. Ele é assim porque ele tem a persona dele na hora de apresentar, exatamente. Né, em casa ele é uma pessoa normal, só que lá... e aí algumas pessoas tendem a olhar, né, a pessoa na TV, ele é assim o tempo todo. Não, ele tá assumindo um papel. Ele tá ali na TV e ele dá um papel, né? Ele tá falando de um jeito, ele tá lendo um texto e tudo mais. Então tem um diretor falando pra ele como no ele ponto ali e tal. Então assim, né, aquilo não é 100% natural, coisa assim, é natural porque ele tá fazendo ali, né? Não é, assim, quem faz bem faz natural, né? Não fica forçado, assim, quando tu vê um filme, tu vê um cara, nossa, esse cara atua ele é um péssimo ator, atua muito mal. É porque, geralmente, na maioria das vezes, a pessoa tá forçando, né, o que ela tá falando, não é natural, não é natural. O jeito que ela tá falando, então tu acaba perdendo essa, no caso no filme, né, tu perde tu se desliga do filme, tu sai, sabe, tu fica off, assim, tu fica tipo... isso aí, sabe, às vezes a história tá interessante, ver um ator muito ruim, tipo, oh my god, não sei o que, e aí o cara fala tão mal, e aí tu, tipo, nossa, saiu tipo, isso é só um filme, não, tu não tá naquele mundinho. Naquele mundinho do filme. Total. Bom, tem ator que, sei lá, estuda um personagem, às vezes enlouquece, né, tipo o cara lá que fez o Coringa que se matou, né, o cara... entrou tanto naquela coisa de ser o Coringa que o cara, inclusive tem um cartazão gigante ali no canto, né. Muito bonito aquele cartaz ali. Sim. E se matou, sabe? O cara entra tanto na... E outra, né, cara, um negócio que as pessoas às vezes não percebem quando falam, me comentam assim, tipo, legal no teu podcast, que não é uma entrevista, né, é um bate-papo. Claro, tem algumas perguntas que eu vou fazer que são naturais, porque eu quero que a pessoa me conte do trabalho dela, dos projetos que ela participa, mas eu tô ali pra conversar, porque se eu for ficar só te perguntando e tu me respondendo, perde total graça. Qual o seu nome? Tal. Beleza. Não tem você graça. faz? Não, muito chato. E outra, eu não sou um repórter, eu não sou um jornalista, eu não sou um comunicador, eu sou um artista. Então, quando eu vou fazer o Sonic Cast, eu penso nele de forma artística. Tipo, tem o personagem que vai fazer a vinheta tal, tem o Sonic mais animado no momento X, aí o convidado por tal motivo que tem a ver com o que eu falei antes. Então, tipo, é tipo um filmezinho, assim, sabe? É uma historinha, sabe? Total. E as pessoas têm que... Quando as pessoas ouvem alguns, na sequência, elas pegam. Se elas ouvem um perdido, elas não entendem, tá ligado? Se elas ouvem um, ouvem o outro, comecei a entender, sabe? Comecei a sacar as jogadas. Não, total, porque daí como tu, né, tu falou, tu não é um entrevistador, tu não é um repórter e tal, né? Tu tem outra dinâmica, né? Tu tem a tua dinâmica. Sim, né? de montar o troço ali. E aí entra também na tua persona, de como falar e tal. E aí, é que assim, tu me escolheu, porque eu também tenho esse jeito mais agitado quando eu tô nessa persona de falar e tudo mais, de programa e tudo mais. Mas tu pega uma pessoa que a gente tava falando, né, que não é tão acostumada a isso, ou enfim, às vezes ela vai seguir a tua persona, sabe? Tipo, tu vai dar Sim, isso eu reparo ritmo, muito, cara. Assim, nela, tu vai dar o ritmo da conversa. Eu reparo que várias conversas ficam, tipo, num tom, porque eu, tipo, me aproximo do tom da pessoa. Se eu começo a acelerar, eu vejo que a pessoa vai, eu fico ali, e a pessoa fica, como tá me olhando no olho, daí a pessoa acaba, tu meio que espelha o que o outro tá fazendo, sem saber. É bem maluco isso. Não, e de certa forma, isso, assim, entra também a gente tá falando de teatro e filme, não sei o que entra nessa questão, assim, quando tu tá fazendo cena com alguém, né? Tu tá falando com uma pessoa, tu tá falando o texto e ela tá falando o texto também. Só que os textos não são só... Tu vai ler, né? Olá, qual o seu nome? Tu tem que interpretar aquilo aí. Tu tá naquela dinâmica. Então, tu falou do Heath Ledger, né? Do Coringa. Eu vi um vídeo recentemente que era o ator que fez Duas Caras, falando sobre a cena que eles estão no hospital, quando eles se encontram, né? Acho que foi a primeira vez que os dois estavam na mesma cena, né? Entendi. O Harvey Dent e o Coringa, né? Que ele entra lá de enfermeira, né? O Coringa. Sim, que ele tá com a cara queimada. Na hora que ele sofreu um acidente. E aí entra o Coringa na cena. E aí ele falou que antes de começar a gravar, o Hitler tava lá no canto todo... falando com ele, né, entrando naquela... O diabo da Tasmânia. Porque ele entrava nessa persona na hora de gravar, né? Ele teve aquela história, né? Que ele ficou tanto tempo lá trancado
no quarto do hotel dele pra criar o personagem, a persona. Ele tinha coisas bizarras no quarto, não sei o que lá. Pra criar esse personagem do Coringa, né? Essa persona do Coringa que é tão... Não é à toa que ganhou 2 Oscars já, né? Sim. De atores interpretando esse mesmo personagem, exatamente. E aí ele tava lá, ficava no canto antes da cena se preparando, fazendo a voz dele do Coringa, não sei o que lá e tal. E aí quando dava, né, ação, e aí ele, pum, já metia o texto daquele jeito que ele tava, sabe? E aí tem isso, assim, quando tu tá fazendo alguma cena, tu, às vezes... A pessoa tem o jeito dela, só que tu vai ser contaminado também, de certa forma, por aquela dinâmica da outra pessoa. E as duas dinâmicas de uma pessoa e da outra conversando vão meio que se unir e criar uma coisa não única, assim, mas tipo, naquele momento... Tu cria uma atmosfera dos dois ali. É, tipo isso. Tipo assim, a gente tá falando aqui agora, a gente tá num bate-papo e tal, num fluxo, assim. Se entrar outra pessoa pra falar aqui com a gente, né? Ela não vai conseguir entrar. Ela não vai entrar no mesmo fluxo, ou ela tem que se pegar assim, eles estão falando nesse ritmo e tudo mais, vou entrar junto. E daí tu tá falando aqui, aí fulano, ele... Então, sim, tá ligado? Não vai. Tu não embarca direto nesse ritmo. E aí volta também na persona, volta um monte de coisa que a gente tá falando. Sim, tá tudo interligado. Tá tudo interligado, cara. Não é o universo independente, é o universo dependente. Não, cara, é por isso que esse podcast ele é redondinho e cremoso, entendeu? Ele só vai rolando. Total. Velho, eu tinha deixado... Uma bola de sorvete de creme. Tinha deixado pra te perguntar aqui... Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Não estamos com tempo ainda. Cara, outra coisa que nós não falamos na questão arte também é que tu é baterista da Musaranho. Tivemos um episódio recentemente que Rafa Celar, da Saudades Robson, veio dizer que baterista não é músico. E aí eu pensei, não, vou começar a trazer uns bateristas no meu podcast e fazer eles se defender dessa acusação, entendeu? Sim. Me conta aí rapidamente como é que foi aprender a tocar bateria e entrar na Musaranho. Como eu falei dessa questão eu sempre tive uma via artística, assim, também, de certa forma, né? De me comunicar, de me expressar de alguma forma. Meus pais sempre ouviram rock ou coisas assim mais pesadas e tudo mais. Várias coisas, na verdade. Beijo assim, pro teu pai, o Walter Baita Brother, que esteve no meu aniversário, inclusive. Ele esteve lá, pagou presença da... Eu não pude ir, mas ele tava lá. Representou a família, tá certo? Representou a família, exato. Um beijo, pai e mãe, o Walter e a Glaé, eu amo vocês. Que momento fofo! Eles, assim, sempre ouviam muitas coisas relacionadas ao rock e tal, e aí eu sempre... Meu pai tinha uma câmera quando eu era criança que ele me filmava direto, assim, eu fazendo alguma coisa, ele tava me filmando, tem várias fitas lá hoje em dia. E aí tem uma bem que eu lembro, assim, que tava tocando alguma música do David Bowie, que eu não lembro qual que é agora, acho que é I'm the Range, acho que é uma coisa assim. Que aí ela tem uma batida bem... uma coisa assim, sabe, no começo, bem marcada, eletrônico, assim. E aí eu tava... Eu era... Acho que eu tinha um ano, 2, no máximo, assim, e eu tinha uma bola, tipo aquelas bolas do Kiko, né? Eu peguei a bola, assim, e ficava, tipo, me balançando todo alegre, assim, sabe? Tipo, quando a criança tá excitada, assim, no nível que ela não... Sabe? Ela tá toda, tipo, que legal isso! E aí eu tava com a bola, assim, tem uma filmagem exatamente disso, sabe? Eu com a bola e eu me balançando, assim, tipo, nossa, que... Eu já pequeno curtindo essa música, sabe? A vibe da música e tal. E aí eu tava um som bem altão, assim, em casa e tal. E aí, sei lá, eu sempre tive essa questão de batida, ritmo e tudo mais. E aí, eu e o Gustavo, claro, o Gustavo tá em vários momentos da minha vida de Gustavo sendo ideias, citado várias vezes nesse episódio, espero que ele ouça assim, canalha. Não, vai ouvir, com certeza. Eu ouvi os dele. Eu ouvi os dele, tipo, tirando a satisfação, ó, tinha de ouvir, agora tu me ouve. Tem que ouvir o meu. Tá certo? O meu, né, pô. Assim, daí a gente tinha uma ideia, vamos ter uma banda, né, vamos fazer um programa, né, várias ideias da minha vida tá o Gustavo junto, né. Que massa. Aí teve essa assim, né, vamos ter uma banda, daí, aí também, era eu e o Vocês Gustavo... entraram pra Musaranho junto, inclusive, né? Estamos juntos, eu vou chegar. Tá. E aí, a gente teve ideia de fazer banda com nossos amigos e tal, e assim, eu nem sabia tocar bateria ainda, sabe? A gente... Vamos ter uma banda e ninguém sabe tocar nada. Ninguém tem instrumento. O que nós vamos fazer sem saber tocar? Vamos ter uma banda, foda-se. E aí juntou uns amigos e tal, um tinha uma guitarra, outro não sei o que e tudo mais. Aí um dia abriu uma escola, isso também foi tipo, o destino, assim, agiu de uma forma bela.
no bairro que a gente morava, em Alvorada, tipo, quais as chances de um bairro Alvorada ter uma escola de música? Pois é. Foi exatamente no momento que a gente tava com essa vibe de ter banda e tudo mais, os amigos nossos já tocavam alguma coisa e tudo mais, e aí abriu uma escola de música pertinho da nossa casa. Então eu comecei a ter aula de bateria, o Gustavo de baixo, um amigo nosso também tava tendo aula de guitarra. E aí, depois foi passado o tempo, foi onde eu conheci esse Volney, que foi quem mostrou quem eu vi, né, a planta de arquitetura na casa dele. Que voltando 35 assuntos atrás. Tipo, eu conheci ele aí, né, ele era professor de bateria, de música, na verdade. Sim. E aí ele me dava aula de bateria. E aí, depois de um tempo, eu consegui comprar uma bateria e aí a gente começou a tocar ali na minha casa, porque... Quem é baterista sabe, onde vai rolar um ensaio, onde vai rolar um ensaio? Na casa do baterista, porque não tem como levar a bateria pra outro lugar, né? Então, assim, é na casa do baterista. E ainda bem que meus pais eram de boa, assim, até sempre incentivaram, me incentivavam, tipo, às vezes eu tava lá e a minha mãe, vai tocar lá, vai praticar, tipo, eu comprei a bateria, agora vai tocar. Agora vai tocar essa merda. Aí eu tocava e tal, assim, e também não tinha problema com os vizinhos, era uma vizinhança de casas, né? Então, assim, todo mundo era tranquilo com o barulho, cada um fazia o seu barulho, ninguém reclamava. E aí, com o passar do tempo, a gente foi tocando e tudo mais. E aí, quando a gente tinha o programa da rádio, os assuntos aqui tudo junto. Cara. Redondinho, cremoso, é isso, ele vai tudo. Tu fez o roteiro pensando nisso. Óbvio, tá ligado? Quando a gente tava na rádio, o Gustavo, ele começou... No ano que a gente entrou na rádio, eu também entrei na faculdade, ele começou a faculdade de música, no IPA. Uhum. E aí ele conheceu o Francisco, o Chico. E aí o Chico tinha essa banda, Musaranho. Uhum. E aí a banda foi lá no programa da rádio. E a primeira formação foi o Chico, o Thiago, o Goguinho e o Vitor. Era a formação deles. Tá. E aí eles foram lá e tal, a gente entrevistou eles e tudo mais, e aí ficou, né, criamos contato. E aí depois, acho que não foi muito tempo depois, a Musaranho, eles saíram com os dois, na verdade não era o baixista e o baterista, era o baterista e o guitarrista, o Chico, que tocava baixo. Tá. E aí ele passou pra guitarra, e aí o Gustavo, a gente tá precisando de um baixista e um guitarrista. Aí eu conheci o Gustavo, porque era colega dele do IPA lá, das aulas de música. Uhum. Tu conhece um baterista? Pô, eu conheço o Denis, né? Sim, que é baterista também. Assim, não era baterista, eu tava, assim, longe disso. Dá umas porradas ali. Eu batia no ritmo ali. Sim. Hoje em dia eu toco muito melhor. Apesar de não ter praticado esses anos todos, parece que o passar do tempo melhora o músico, mesmo ele não querendo. Sabe? Olha que interessante. Aí... Melhor o músico, ou seja, tu acabou de conceituar a baterista como músico. Claro. Contrapondo o Rafael Celário da Saudades Fox. A música eletrônica é basicamente uma batida, e é música. E a bateria é basicamente batida, num ritmo, né? Então, assim, é o barulho num ritmo. Num barulho numa repetição ritmada. Tá Tem até um documentário da Netflix que eu vi uma vez, que é... Acho que é o que é, ou é sobre... Alguma coisa assim. E aí tinha um episódio só na época, acho que hoje em dia tem outros, que é sobre música. E aí dizia que a música, ela é... Se tu tocar só uma nota, né? Toca uma nota sozinha, ela não é nada. A música, ela é ritmo e repetição. Se tu tocar uma nota várias vezes, né? Bim, 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 bim. Aí tu toca outra nota, né? Viu a música, né? Porque é o ritmo, no caso as notas, né? Ritmadas num compasso, num tempo, né? Então, tipo, a música é repetição, sabe? Assim, não existe música que é só um barulho, uma nota sozinha, né? Todas as músicas são... Até o batistaca que a gente fala tem mais notas do que uma só. Pois é, então assim, é isso, sabe? Então a bateria é repetição, é tu bater um tum-tum, pá, tum-tum, pá, tum-tum, pá, tô num ritmo, barulhos soltos, juntos num ritmo, numa coisa ritmada. Isso é música, sim. Sabe? Então, quem faz isso é que assim também, a gente entra na questão de se é músico, quem fez música, ou é músico qualquer pessoa que faça música por si só. Vou te fazer a pergunta, eu sou um artista plástico? Eu acho que sim. Eu nunca fiz a faculdade de artes plásticas. Exatamente. Mas eu executo talvez mais artes plásticas do que quem é formado. Sei lá. Essa é a beleza da arte, né? Assim, por exemplo, eu fiz arquitetura, mas eu faço modelagem 3D, que teoricamente não precisaria ter um diploma, mas fiz, sim. E aí acabei indo pra esse ramo, sabe? Mas se eu quisesse só fazer modelagem 3D sem ter formação
pretensão nenhuma, poderia fazer. Não, com certeza. E aí, tipo, essa é a beleza da arte. Tu pode fazer qualquer coisa, mesmo não sendo formado nessa área, né? Por exemplo, artista plástico, tu faz as coisas, mas ninguém vai te perguntar, cadê o teu diploma? Eu não vou comprar tua eu digo, eu tô há 15 anos com a Crazy Arts Sonic Name e nunca me pediram diploma de artista plástico. Então, assim, tu vai tocar numa banda, ninguém vai perguntar, não, mas tu é músico mesmo? Tu tem a carteirinha do músico? Não, não. Então não quero que tu seja na banda. Não, sabe? Vários músicos, a gente pode falar aqui, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, sei lá, vários artistas e músicos da história da música não tinham verdade? Não tinham uma formação, não tinha nada, porque eles só pegaram um instrumento e se expressaram, no caso ali, musicalmente, né, imagina se o Kurt Cobain fosse um advogado, tá ligado? Ele não ia ser primeiro, ele ia ser feliz na vida e a gente não ia ter a arte dele, não, sabe? Tá certo. Esse foi onde ele conseguiu se expressar, fazendo as letras, fazendo a melodia. Sim. E passando aquele sentimento da música, do grunge, daquela raiva, daquele momento no caso deles lá dos Estados Unidos, lá de Seattle, todo um clima chuvoso, é toda uma depressão, só tem trabalhador de cortar madeira de floresta, então tipo, é uma deprê foda, e aí de lá saiu esse estilo musical grunge. O grunge, exatamente. Sabe? Então, assim, é uma expressão artística, a expressão que eles tinham na época. O artista... E aí, artista cara, o artista, ele quer se expressar. Se ele tiver uma guitarra, ele é um guitarrista. Não precisa fazer aula de guitarra ou bateria, ele é um baterista. Sim, pois é. E no caso, ele tem um microfone, ele cria um Sonic Cast. Não quer dizer que... Eu tenho um microfone, um celular e uma plataforma onde eu posso. Acabou. É exatamente o que eu faço. Basicamente. Mano... A gente tem um negócio que é muito clássico no Sonic Cast, que é a hashtag do episódio. Sim. Tu deve saber. Sim. Que em algum momento a gente larga aquela hashtag que é pra ver quem ouviu a conversa de verdade vai nos mandar aquela hashtag. A pessoa não precisa nem dizer nada, que programa legal. Não, só manda a hashtag. Tá, entendemos que tu ouviu o programa. E quando temos um convidado, eu deixo pro convidado pensar alguma coisa. Então... Pensa, não sei se tu já pensou antes em casa, assim, já veio pensando. Não em casa, mas agora, durante o programa, eu tava... Não tava pensando, mas eu li aqui na tua colinha a hashtag do episódio. Eu já vi uma palavra na minha cabeça. Então, manda aí a braba qual que será a hashtag do episódio número 60 do Sonic Cast. Hashtag Persona. Boa! A gente falou tantas vezes. Vai ficar gravada a hashtag. Nem que as pessoas tenham que pesquisar no dicionário o que significa persona. Persona. Pesquise no Google aí depois, quem não souber, mas hashtag Persona. Beleza, então, se você estiver ouvindo o Sonic Cast, episódio 60, você pode mandar. No Instagram vai ter o collab pro Denis, né, que eu vou fazer lá, pode comentar no comentário. Pode mandar no WhatsApp do Sonic, pode mandar no WhatsApp do Denis a hashtag... Persona. A hashtag Persona, velho. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração, tu teres pegado a tua motoca e ter vindo aqui pra início da Zona Sul. Atravessar a cidade pra participar do Sonic Cast. Fico muito feliz porque, como eu te disse, te conheci num período caótico chamado pandemia, e aí ter agora aquela mesma voz no meu podcast falando underground! Pra mim é do caralho. Deixa aí tuas redes sociais, como é que as pessoas te acham pra, enfim, encomendar teus trabalhos arquitetônicos aí também. Vende o teu peixe. Bom, eu tenho o meu Instagram profissional, que é arc.Denis Vasquez, ou é arc.Denis Vasquez. Tá ligado que eu não sei a minha fica tranquilo, coisa... porque eu vou fazer a postagem com collab pro teu perfil. Aí tu vai aceitar e vai aparecer lá. Então você também não acertar, não tem problema. Agora é o certo. Arc.Denis Vasquez. Arc, que é a abreviação de arquiteto, né? A-R-Q. Ou de arqui-inimigo. Ou de arquivo. Tá certo. A-R-Q.Denis Vasquez. Né? Vocês vão achar lá Arc.Denis Vasquez e tem lá minhas postagens, meus renders, alguns vídeos que eu tô fazendo agora, eu vou postar também futuramente. Alguns eu não posso postar porque é pra clientes e tal, então assim... Tem um sigilo ali e tal. Não posso publicar. Mas assim, eu publico... Geralmente tem publicação. Agora esse ano, quando vai começar mais trabalhos e tal, vou publicar mais imagens e tal. Quem achar bonitas, olhar lá, pode dar um like e eu agradeço muito. Lindo. Quer deixar beijo pra alguém aí? Aproveitar o ensejo? Vou dar um abraço pros meus pais, que eu já mencionei aqui. Sem eles eu não estaria aqui. Que lindo. Não existiria nesse mundo. E pra minha amada Sammy, que também, fofo. o amor da minha vida, ficou lá em casa. E um beijo, amor.
Eu espero que ela ouça o episódio também, né? Ela vai ouvir, com certeza. Vai obrigar. Vou fazer ela ouvir. Então tá, bom, temos que dar os tchauz bonitinhos aqui pra galera. Bom, se você estiver ouvindo o Sonic Cast ao acordar pela manhã, Denis, o que tu fala de manhã pras pessoas quando tu acorda? Bom dia, meu bem, porque eu acordo com a minha namorada. Tá certo, então um bom dia, meu bem, pra você que esteja ouvindo o Sonic Cast. Se você estiver ouvindo esse episódio depois de almoçar, porque assim, velho, eu só dou boa tarde depois que eu almoço. Eu almoço aí de tarde. Então, se você já fez isso, é uma... boa tarde, meu bem. Boa tarde, meu bem. Ah, é tudo pra Sammy, tá ligado? Acho que tu passa muito tempo com ela, hein? A gente mora junto e a gente... eu sou home office e ela também, ela é de TI. Então a gente fica 24 horas por dia juntos. Então, assim, a gente passa muito tempo juntos e eu falo com ela, né? Porque tá certo. É a única companhia que eu tenho. Tá certo. Então acho que vai rolar o meu bem de novo. Porque se você estiver ouvindo o Sonic Cast depois de chegar em casa do serviço, já for de noite, tomou aquele banho pra desopilar e agora você vai ouvir o novo episódio do Sonic Cast, nós te desejamos uma... Boa noite, baby. Boa noite, baby. Que lindo. E aí eu vou te perguntar, vocês devem dormir juntos também. Sim. Como é que tá o teu sono? Meu sono tá meio ruim, na verdade. Meio ruim? Mas eu não durmo as 8 horas que eu deveria. Então, se você não dorme as 8 horas que você deveria, você pode maratonar o Sonic Cast. Com certeza. Cara, com 60 episódios, tu tem mais 59, mais o piloto, mais a edição especial. Na real, tem mais de 60 aí pra ouvir. Na tua madrugada, nós te desejamos uma... Boa noite, meu bem. Uma boa noite, meu bem. Uma boa madrugada, eu ia dizer. Boa madrugada, desculpa. Boa madrugada, meu bem, no teu caso. Boa madrugada, meu bem. Cara, eu maratonei várias vezes, assim, ouvindo direto teus episódios lá do Sonic Cast. Quando eu tô trabalhando de madrugada, eventualmente eu tenho que fazer alguma coisa. Olha aí, ó. Outro dia... Um relato de alguém que ouviu na madrugada. E eu deixo lá, porque daí fica rolando um atrás do outro, fico horas trabalhando, aí fica vários. Ah, que legal. Uma boa dica. Fico feliz de saber. Cara, diz uma parte do corpo... completamente aleatória que não seja o joelho, porque o joelho foi no episódio passado, eu quero dar uma variada, assim. Então. Pensa um troço bem aleatório, pode ser um órgão, pode ser, sei lá. O fêmur. Pô, o fêmur nunca teve. É um osso muito importante. É um osso muito... Esse nunca teve. Um beijo no seu fêmur, um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Chega aí o locutor. Um beijinho e tchau, tchau. Mas antes faz um underground aqui no microfone. Underground! Sonic Cast, o podcast underground. Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram em @DraftPersonalSoccer. Sonic Cast, apoiador oficial do projeto Reciclave. Vai no site reciclave.com.br. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.